Abacuque 3:2 diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Como vocês estão vendo aqui pelo retroprojetor, o que diz? Levanta um pouquinho, só um pouquinho, aí. 2008, o ano do avivamento, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Pode sentar. Realiza de novo, a minha tradução diz aqui: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Pode deixar acesa aí, só um minutinho. Queridos, para que haja um avivamento no nosso coração, para que haja um avivamento na nossa vida, como nós falamos no dia 31 de dezembro, para o dia 1º, é necessário observarmos 3 princípios, que já falamos aqui: palavra, oração e compartilhar. Diga para o seu irmão aí, ontem alguns tinham esquecido, vamos repetir: palavra, oração e compartilhar. Esses são os 3 pilares. Eu até tentei colocar aí um pouquinho, hein? Levanta aí, pilares para um avivamento. Levanta um pouquinho só: palavra, oração e compartilhar. Pode deixar aí desse jeito. Queridos, só vai acontecer um avivamento na nossa vida se observarmos esses 3 princípios. Porque não adianta nós apenas declararmos uma visão, colocarmos escrever, como diz Abacuque, escreve a visão para que até o que passa correndo possa ler. Não basta apenas isso. Tem que ter os pilares, algo que sustente essa visão, algo que sustenta aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E esses pilares são oração, palavra e compartilhar. Somente dessa maneira acontecerá um avivamento no nosso coração. Amém? Na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, aonde nós estivermos, se observarmos esses 3 pilares, esses 3 princípios. Mas aí, queridos, tem um outro ponto muito importante, porque olha, um outdoor, ele tem os pilares que sustentam, os pilares que sustentam um outdoor. O que sustenta aquilo que nós temos declarado são esses pilares. Só que isso tem que estar fincado, alicerçado em uma base. Amém? Isso tem que estar bem alicerçado em uma base. Olha a base: coração novo. O que diz aí? Odres novos. Terra onde se planta. Diga comigo: terra. Amém. Queridos, não adianta apenas nós declararmos 2008, ano do avivamento, ponto. Tem que ter os pilares: palavra, oração e compartilhar. Só que isso tem que estar alicerçado no nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós já falamos sobre o ano do avivamento, sobre os 3 pilares. Agora nós vamos falar sobre a base. E diga comigo: base, o alicerce, o coração. Amém? Porque não adianta nós simplesmente, ano do avivamento, 3 pilares, palavra, oração, compartilhar. Não adianta ficarmos repetindo isso, se o nosso coração não receber isso. Amém? Para que o nosso coração venha receber aquilo que nós estamos proclamando, aquilo que nós estamos recebendo do Senhor e passando para vocês, é necessário ter um coração novo, um coração receptível, um coração aberto, um coração pronto para receber aquilo que está no coração de Deus. Porque senão é apenas uma declaração, senão é apenas mais uma palavra. Se nós não recebermos aquilo que vem do Senhor, assentarmos isso no nosso coração, fincarmos isso no nosso coração, isso não terá efeito na nossa vida. Não terá efeito. Comunidade Graça e Paz, vivendo em amor, vivendo em família no amor de Cristo. Não pode ser apenas uma declaração,
A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, não pode ser apenas uma declaração. Nós não podemos viver apenas de declarações, de frases prontas, bonitas, bem feitas, bem elaboradas. Nós não podemos viver apenas de receber uma direção, uma palavra de Deus, transmiti-la e pronto. Essa palavra precisa assentar na terra do nosso coração. E aí, queridos, vem a pergunta para nós nessa noite: como está, ou como eu estou recebendo a palavra de Deus, a visão de Deus para a minha vida no ano de 2008? Nós estamos declarando um ano de avivamento, palavra, oração, compartilhar, mas como que eu estou recebendo isso? Não adianta eu decorar esses 3 pilares, não adianta eu decorar uma frase, ano do avivamento, não adianta eu decorar a frase. Eu preciso plantar isso no meu coração, assentar isso na terra do meu coração. Um engenheiro, um arquiteto, quando ele começa a projetar uma casa, um prédio, uma construção, fica muito bonita no papel, mas não pode ficar apenas no papel, tem que ir para a mão do engenheiro, depois tem que ir para a mão do mestre de obras, e a primeira parte da construção é cavar a terra, rasgar a terra, revolver a terra, mexer na terra, para que seja lançado as bases. Amém, queridos? Não haverá avivamento na nossa vida se a terra do nosso coração não for rasgada, não for revolvida, não for mexida, e aquilo que não agrada o Senhor for retirado do nosso coração. Por isso eu disse aos irmãos: odres novos, coração novo. Tem um vinho novo para ser derramado no nosso coração nesse ano. Tem um vinho novo para ser derramado no mais profundo do nosso ser, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso coração. Mas nós precisamos entender: será que o meu coração está pronto para receber esse vinho novo? Porque se o coração for um odre velho, se o coração estiver enrijecido, quando o vinho novo cair, ele estoura, ele arrebenta, perde-se, vai embora. Muitas vezes nós estamos ouvindo uma declaração, uma visão, algo que vem do coração de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, mas isso está se perdendo, porque o odre, o coração está velho, está endurecido, e quando o vinho cai, arrebenta o coração, e se perde, e se esquece. Qual é a palavra de Deus para o nosso coração nesse ano? Qual é a palavra de Deus para a minha casa nesse ano? O que Deus quer fazer na minha vida neste ano? Começa no meu coração. Amém? E pensando então nisso, queridos, veio ao meu coração a parábola do semeador. Abra lá em Lucas capítulo 8. O processo, embora simples e claramente explicado e exemplificado na Bíblia, muitas vezes não é aplicado no nosso dia a dia. Está claro, exemplificado na palavra, tem base bíblica, está tudo certinho, mas falta a prática, falta colocarmos isso em prática. E só vamos conseguir colocar em prática aquilo que está sendo ministrado nesse púlpito, só vamos conseguir colocar em prática se a terra do nosso coração for revolvida, for mexida, for sacudida, for rasgada. É a única maneira. Em Lucas 8, queridos, 8:4, a Bíblia nos ensina, nos fala sobre a parábola do semeador. Sobre a parábola do semeador. 8:4 diz o seguinte: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sob pedra,
e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele lhe disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Verso 12: os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Outra tradução diz: ouvindo a palavra, verso 15, conservam num coração reto e bom, e dão fruto com perseverança. Os frutos não perdem, dão fruto com perseverança. Então, pensando nisso, queridos, pensando num coração onde que vai receber 3 pilares, é necessário que esse coração seja tratado, é necessário que esse coração seja trabalhado, é necessário que esse coração seja revolvido. Esse coração, queridos, essa terra que é o nosso coração, Jesus traz esse exemplo na parábola do semeador. O semeador é o Espírito de Deus, a semente é a palavra de Deus, a terra é o nosso coração. Como que eu estou recebendo a palavra de Deus? Como que eu estou recebendo aquilo que Deus está ministrando ao meu coração? Amados, nós não podemos passar mais um ano na nossa vida sem que a palavra alcance, crie raiz, profundidade no nosso coração. Nós não podemos permitir que mais um ano da nossa vida nós apenas venhamos a ouvir declarações, mas que alicerce, que esses 3 pilares encontrem base, encontrem um solo fértil, onde que ele possa se apoiar. E pensando na parábola do semeador, quero discorrer com vocês aqui alguns pontos rapidamente, que diz o seguinte, verso 11, 8:11, Lucas 8:11. Olha que interessante, queridos. Vocês já sabem de cor e salteado a parábola do semeador. Todos nós sabemos. Apenas nos falta a prática, a observar. Verso 11. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Olha a estratégia do inimigo: se a terra do meu coração não for fértil, o diabo vem e rouba a semente que foi plantada no meu coração. Quantas vezes, queridos, nós temos permitido o diabo roubar do nosso coração a palavra que foi semeada? Quantas vezes nós ouvimos uma palavra, mas a terra do nosso coração está uma terra dura,
A semente cai e não penetra. Vêm as aves do céu e comem. Vem o maligno e rouba. Precisamos de um coração novo. Primeira terra do coração, uma terra dura. O verso 13 diz o seguinte: e os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Pastor, que mensagem tremenda! Nossa, hoje eu fiquei muito impactado com a mensagem. Ouvindo a palavra, recebe com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Ouve a palavra, ano do avivamento, 3 pilares, e começa a uma empolgação, fala com alegria, compartilha até com alegria, mas na primeira tentação, na primeira luta que enfrenta, esquece da palavra, esquece da promessa, esquece daquilo que Deus falou. A primeira batalha, a primeira prova, a primeira tentação, esquece do que foi ministrado, esquece o que a palavra diz, e aí começa a amaldiçoar as pessoas, a amaldiçoar a família, a amaldiçoar o próprio Deus, porque esquece da palavra, esquece da palavra, a palavra não penetrou. Não adianta, queridos, nós cantarmos hinos com algum entusiasmo, não adianta nós lermos a palavra com algum entusiasmo, mas se essa palavra não penetrar, não enraizar no nosso coração, como uma árvore frondosa, que quando vêm os ventos da tempestade, ela está alicerçada. Não é qualquer vento que derruba uma árvore que está bem enraizada. Tem muitos irmãos caindo, pecando, abandonando o Senhor, abandonando as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, porque não tem raiz, não deixou a palavra enraizar. Queridos, o desejo do meu coração é que essa palavra enraize no seu coração, crie raiz no seu coração. Tem pessoas que deixam de vir ao culto de celebração por coisas tão bobas, tão bobas. Tem pessoas que deixam de ler a Bíblia por coisas tão bobas. É a tentação. Trocam as coisas do Senhor, troca a promessa do Senhor, troca a palavra do Senhor, troca a adoração ao Senhor por coisas tão bobas. Deixa de participar de certos eventos da igreja por coisas tão bobas. Mas são pessoas que a terra do coração está desse jeito. Ora dura, o diabo vem e rouba a semente. Ora, meio que em pedras, qualquer tentação, qualquer luta, perde a promessa do Senhor, entristece. O verso 14, aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. É aquele coração que a palavra cai, mas tem muitos espinhos, muita amargura, muita falta de perdão, muito ódio no coração. É duro você conversar com uma pessoa e falar: não, eu tenho ódio de fulano, eu não perdoo fulano. Você fala: mas o que você está fazendo na igreja? O que você quer? Se não abrirmos mão, queridos, se não rasgar o nosso coração e falar: Deus, trata o meu coração, não tem jeito, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Nós frequentarmos um culto, não vai acontecer nada na nossa vida, se o nosso coração não for revolvido, se os espinhos não forem retirados. É duro a gente dizer isso, né? E mais duro ainda ter que ouvir. Mas muitas vezes o nosso coração está desse jeito. A palavra cai, começa a crescer, mas tem espinhos que sufoca. Tem as coisas desse mundo que sufoca.
Tem as coisas que nós não trocamos, não abrimos mão pelo Senhor. Pense em algumas coisas que você não abre mão na sua vida, por causa do Senhor. Se o Senhor nessa noite te pedisse isso, olha, eu quero isso na sua vida, você está pronto para abrir mão? Existem coisas na nossa vida, queridos, quando a palavra começa a crescer, essas coisas sufocam a palavra, porque nós não abrimos mão. Muitas vezes é uma falta de perdão, nós não abrimos mão. Eu não falo com fulano, não converso com Beltrano e não quero saber mas são espinhos. Porque o senhor não sabe o que ele fez comigo. São espinhos. A palavra não vai crescer, a palavra não vai produzir frutos, não vai enraizar. São espinhos. Não adianta, queridos. São espinhos. E quando a palavra começa a crescer no seu coração, ela se depara com espinhos e sufoca. São espinhos. Queridos, hoje é noite de Santa Ceia. Nós precisamos de um coração novo. Nós precisamos de um coração novo. Pastor, mas eu já tenho 50 anos de evangelho. Amém. São odres velhos, enrijecidos, duros, impenetráveis, que sufocam o mover do Espírito de Deus. São tradições, queridos, são culturas que nós plantamos no nosso coração, chamadas espinhos, que sufocam, não deixa o óleo novo mover no nosso coração, alargar o nosso coração. Nós precisamos quebrar isso na nossa vida. São situações que nós vivemos dentro da nossa casa, que precisam ser quebradas, precisam ser consertadas, precisam ser ajustadas. Ora no nosso tratamento com os nossos pais, ora no nosso tratamento com os nossos filhos, ora no nosso tratamento com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com o cônjuge, com os nossos irmãos. São coisas da nossa vida que estão sufocando a palavra de Deus, sufocando, impede o vinho novo se expandir no nosso coração. Queridos, se nós queremos um avivamento na nossa vida, se nós queremos um avivamento na nossa casa, na nossa família, é necessário a base do nosso coração, a terra do nosso coração ser revolvida, tratada e bem tratada. A outra semente, ela caiu em boa terra. Queridos, é dessa maneira que eu espero que seja esse ano na nossa vida, que seja dessa maneira a terra do nosso coração. A outra semente caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração reto e bom. São aqueles que, ouvindo a palavra, conservam. São aqueles que recebem o vinho novo, e o odre está novo, e consegue conservar o vinho novo, consegue curtir o vinho novo. O que muitas vezes nos falta é isso, receber o vinho novo e curtir esse vinho novo, ao ponto do nosso coração ter cheiro de vinho novo, ao ponto do nosso coração ser moldado pelo vinho novo, ao ponto do nosso coração expandir pelo fermento do vinho novo. Isso precisa acontecer na nossa vida neste ano. O nosso coração precisa se expandir, o nosso coração precisa ter cheiro de vinho novo, porque a palavra nos ensina que os nossos lábios falam do que está cheio o nosso coração.
Se o meu coração, se a terra do meu coração está cheio de espinhos, cheio de pedras, um coração duro, onde a semente cai, as aves roubam, o que meus lábios vão proclamar? O que eu vou compartilhar? O que eu vou declarar com os meus lábios? De boas palavras, diz a Bíblia, transborda o meu coração. Porque tem um vinho novo, o cheiro do vinho, o cheiro do Espírito Santo. Isso precisa acontecer na nossa vida, queridos. Porque olha, é só nós fazermos uma pequena avaliação. O que nós estamos ministrando dentro da nossa casa? O que nós estamos ministrando aos nossos filhos? Ao nosso cônjuge? Qual é a palavra profética que nós estamos trazendo todos os dias dentro da nossa casa? Eu ouvi um testemunho de uma criança que alegrou muito o meu coração e me fez corar de vergonha. Corar de vergonha. Tem uma criança na nossa igreja, queridos, que todos os dias ela ora pelo mapa que foi distribuído no início da comunidade, nossa terra de conquista. Todos os dias essa criança chama os seus pais: olha, não esqueça de orar pelo mapa. Tem que orar pelo mapa. E ora pelo mapa. Ela arrumou mais um alvo de oração: o acampamento. Porque ela ouviu o pastor dizer que tem que orar pelo acampamento. Aí todo dia na hora da oração à noite, o mapa e o acampamento. O que nós estamos ministrando ao coração dos nossos filhos? Me faz corar de vergonha, porque eu não oro todo dia pelo mapa. Não oro. Amados, a boa semente, ela precisa encontrar um coração reto. Um coração bom. E aí eu escrevi algumas coisas aqui. O que eu preciso, pastor, fazer para ter um coração bom? Para ter um coração reto. Em outra tradução diz, um coração honesto. O que eu preciso fazer? E eu vi e li vários versículos que falam sobre o coração, mas 3 versículos me chamaram a atenção. 3 versículos. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não pede as minhas finanças, Deus não pede o meu carro, Deus não pede a minha casa, o meu cheque especial, Deus não me pede essas coisas. O que Deus me pede todos os dias é o meu coração, porque todos os dias Ele quer semear no meu coração a sua palavra. Todos os dias Ele quer semear no meu coração a boa semente. Por isso, todos os dias Ele me pede: filho, dá-me o teu coração. Esse é o primeiro passo, entregar o coração ao Senhor. O segundo passo, queridos, para termos um coração reto e bom, é termos firmeza de propósito. Se nós queremos um ano de avivamento, nós precisamos ter firmeza de propósito. E lá em Ezequiel 22:14, olha que versículo maravilhoso: estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Senhor, o disse e o farei. Olha que coisa tremenda: estará firme o teu coração, quando o Senhor for tratar no teu coração, porque Ele disse e fará. Levei-te para onde? Para o deserto, para fazer o quê? Para fazer o quê, amados? Para provar o teu coração, para ver o que estava dentro do teu coração. Essa é a palavra do Senhor em Deuteronômio. Conduzir-te para o deserto, para ver o que estava dentro do teu coração, porque a Bíblia nos ensina, queridos, guarde isso, olha, guarde isso: eu, o Senhor, o disse e o farei. Deus há de tratar o nosso coração. Não fique brincando de ser crente, brincando de ser cristão, não fique brincando de frequentar a igreja. Cuidado, antes de falar qualquer coisa, cuidado, precisamos ter um coração reto e bom. Para isso,
temos que entregá-la ao Senhor, ter firmeza de propósito, deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer. Está lá em Ezequiel 22:14. O versículo que fala, filho meu, dá-me o teu coração, é Provérbios 23:6. E o terceiro princípio, terceiro passo, queridos, para termos um coração reto e bom, é termos um coração aplicado e humilde. Essa é a base, esse é o local onde Deus vai estruturar esses três pilares: palavra, oração e compartilhar. Tem um momento de oração. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos retirar do nosso coração. O Espírito de Deus quer encontrar um lugar onde Ele faça repouso, um lugar onde Ele alcança a base, a terra firme, um coração reto e bom. Faz de novo, Senhor. Faz de novo.